Boa noite, queridos. Que a graça e a paz de Cristo seja conosco. Meus irmãos, uma das grandes ênfases da Escritura, embora ela às vezes passe despercebido para nós, é o tempo. O tempo é uma das grandes ênfases que o Senhor Deus dá desde quando Ele inspira Moisés a escrever o Pentateuco e inspira João a escrever o último livro, que é Apocalipse. Se você perceber, a Escritura ela é preocupada em enfatizar a questão do tempo. Ela enfatiza que em 6 dias o Senhor criou todas as coisas e no 7º Ele descansou. A Escritura enfatiza que o povo de Israel permaneceu durante mais de 400 anos no cativeiro no Egito. A Escritura enfatiza, inclusive, que Israel peregrinou por 40 anos no deserto. ênfase no tempo. A Escritura quer mostrar para nós que o tempo é importante. A Escritura enfatiza, inclusive, que houve tempos determinados para que Salomão, Davi e Saul reinassem em Israel. ênfase no tempo. A Escritura afirma que durante cada período no livro dos juízes, onde cada juiz teve o seu período de governo em Israel, houve tempo determinado, anos específicos. A Escritura no Novo Testamento, mais especificamente o apóstolo Paulo, fala sobre aquilo que ele chama de plenitude dos tempos, onde foi nessa plenitude que Jesus Cristo veio, aquilo que nós conhecemos na teologia como pleroma, ou a plenitude daquilo que Deus planejou para que a vinda de Jesus ela acontecesse. E a vinda de Jesus, o retorno de Jesus também é uma grande ênfase na Escritura, e isso tem a ver com o tempo. Jesus vai voltar num tempo determinado, não antes nem depois, mas no tempo determinado. E essa ênfase que a Escritura nos traz a respeito do tempo, nos faz pensar sobre o tempo nosso hoje, sobre o nosso tempo, como nós administramos o nosso tempo. Deus ele administrou a sua revelação, desde Gênesis a Apocalipse, num tempo determinado. E essa é a maneira pela qual o Senhor, inclusive, quer que nós leiamos a sua palavra, com cronologia, para que a gente entenda que a ênfase que Deus dá é no plano redentivo que vai acontecendo na medida com que Ele vai agindo na história. Deus é um Deus que age na história. E tendo isso, todos nós, independente de grau de instrução, de nível de escolaridade, de área financeira, onde nós moramos, isso é diferente para cada um, mas todos nós temos a mesma quantidade de tempo. O dia para cada um de nós aqui é o mesmo, as horas do dia são as mesmas, a quantidade de dias da semana, do mês, do ano, são as mesmas. A grande questão é como nós administramos essa dádiva que Deus está, desde o princípio, enfatizando. O tempo é uma dádiva. Como nós estamos administrando o nosso tempo? Como nós estamos investindo o nosso tempo? Hoje nós falamos muito de investimento, nos nossos dias estamos falando muito de investimento. Mas talvez algo que seja tão precioso, mas tão mal investido, é a questão do nosso tempo. Como você tem administrado o seu tempo? Como você tem gerido aquilo que Deus deu para você, independente da sua classe social, da sua cor de pele, do seu gênero? Todos nós temos essa mesma dádiva. E nós vamos estudar um texto nessa noite que vai ajudar com que a administração do nosso tempo ela esteja voltada para aquilo que Deus estabelece. Todos nós, quando adquirimos algum bem, seja ele uma casa, um carro, tudo nessa vida, independente seja bens materiais ou imateriais, você já percebeu que tudo precisa de manutenção? Se você não der manutenção no teu carro, talvez você vai ficar na mão uma hora ou outra.
Se você não der manutenção na sua casa, você vai começar a viver períodos de transtorno. Se você não der manutenção no chuveiro da sua casa que queima, você vai tomar banho gelado. Se você não der manutenção no seu jardim, vai ficar horroroso. Então, tudo depende do tempo e tudo precisa de manutenção. Mas já percebeu que, às vezes, a nossa vida cristã, nós não levamos isso em consideração? Que a nossa vida cristã, ela precisa de manutenção? E aliado a essa informação sobre o tempo, que Deus ele enfatiza o tempo e ele enfatiza a necessidade de manutenção em tudo que existe, é que nós vamos ler esse texto hoje. Nós vamos falar sobre tempo e sobre investir na manutenção daquilo que precisa ser investido. Vamos então abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 10. Lucas capítulo 10, versos 38 a 42. Lucas 10, 38 a 42, assim diz a palavra de Deus. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importa de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha a ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Amém. Queridos, esse é um texto talvez que ganhe mais adeptos opostos. Existem pessoas que olham para esse texto e veem em Marta uma figura de uma mulher que estava correta no seu procedimento, que veem até em Jesus talvez uma injustiça. Poxa, por que Jesus vai repreender Marta? Porque ela está tentando promover um ambiente receptivo, ela está programando ali talvez um jantar, algumas entradas de pratos, e ela está tentando cuidar bem desses visitantes, e Jesus está então talvez dando uma palavra de repreensão para essa mulher. A gente não consegue entender isso, e isso é justo, porque o que Marta está tentando fazer é o que basicamente todos nós fazemos quando vai receber alguém em casa. Imagine você recebendo Jesus em casa. E não somente Jesus, o colégio apostólico estava aqui também. Imagine você recebendo Jesus e recebendo aqueles 12 apóstolos na sua casa. Provavelmente você também faria o que fosse de melhor para você. Talvez você prepararia o prato que você mais tem habilidade para fazer. O que esse texto está nos mostrando é uma mulher que está realmente preocupada com isso. Porque existem pessoas, queridos, que elas demonstram essa empatia, elas demonstram esse cuidado com o próximo através de uma boa comida. Existem pessoas que o demonstrar o amor é através de uma boa comida. E isso não está errado. Isso é servir. Isso é serviço. E nós somos ensinados a servir ao próximo. Mas a gente percebeu nesse texto que Jesus ele está corrigindo alguma coisa naquilo que Marta está investindo. Aquilo que Marta estava realizando precisava de uma correção. A visão de serviço de Marta, a visão de estar com Jesus de Marta, ela precisava passar por uma manutenção. O critério que Marta utilizou sobre estar com Jesus
não estava totalmente certo. E é aqui que entra aquela introdução. Tudo que nós vivemos precisa de manutenção, inclusive a nossa vida cristã. E é aqui que os irmãos também se encaixam. É aqui que eu me encaixo. Porque nós precisamos nos ver nesse texto, instruídos por esse texto. E Marta precisava dessa manutenção no modo como ela vivia a sua vida de adoradora. No versículo 38, nós percebemos que Lucas, que é o autor desse evangelho e também de Atos, ele está preocupado em ambientar a situação. Ele diz que eles estavam indo de caminho. Jesus tinha saído da Galileia, seu ministério começou na Galileia, e ele então tinha o seu propósito de caminhar rumo a Jerusalém. Isso porque em Jerusalém o seu propósito final seria alcançado, que era morrer, ressuscitar e então ser assunto aos céus. Mas é interessante porque Jesus, nesse caminho que ele faz, desde a Galileia até Jerusalém, algumas histórias interessantes vão acontecendo. Jesus ele vai se relacionando com pessoas como eu e você, entrando em histórias como eu e você temos. Isso é interessante demais, porque Jesus ele quer entrar nas histórias pessoais e ele quer redirecionar o foco das pessoas. E então nós chegamos a esse texto. Lucas diz que enquanto eles estavam indo para Jerusalém, eles então pararam num povoado, e o texto aqui não está dizendo, mas nós sabemos a partir de outros textos que esse povoado é Betânia. Inclusive um pouco fora de rota de Jerusalém. Jesus inclusive desviou o seu caminho de Jerusalém para passar nessa cidade. E essa família, especificamente, Marta, Maria e Lázaro, era uma família muito amada por Jesus. Eles já tinham um contato, eles já tinham uma amizade. E esse Lázaro, que também é irmão dessas duas mulheres, é aquele que recebe de Jesus a sua ressurreição. Inclusive é nesse momento que Jesus chora, quando ele sabe da morte de Lázaro. Tamanho é o apreço que Jesus tinha por aquela família. E ainda no verso 38, a gente percebe que a anfitriã desses visitantes é Marta. Então nós vamos construindo uma ideia de que realmente Marta, ela tinha algumas obrigações. Se você convida alguém para a sua casa, você precisa providenciar com que eles sejam bem recebidos. E Marta fez isso muito bem. Então no verso 39, no verso 39 e 40, verso 40 apenas a parte A, Lucas, ele nos apresenta duas disposições das irmãs. Vamos ver quais são. Quando ele diz que Marta tinha uma irmã chamada Maria, Lucas então vai dizer logo em seguida o modo como elas receberam a Jesus Cristo. Maria quedava-se assentada aos pés, ouvindo o Senhor Jesus. Então essa é a grande característica de Marta. Ela é uma pessoa preocupada em estar ali fazendo sala para as visitas, e especialmente para Jesus, porque ela estava assentada aos pés de Jesus. Essa é uma atitude, irmãos, que demonstra, inclusive, que Maria tinha uma necessidade imensa de se tornar uma discípula. Porque o assentar-se aos pés de um mestre, de um rabino naquela época, era justamente isso, se colocar abaixo dele para receber então a sua instrução. Paulo foi um desses que foi educado aos pés de Gamaliel. Essa é a grande característica de Maria. Marta, que era a anfitriã, e é interessante o significado desse nome Marta, porque o nome Marta quer dizer protetora do lar. Ou melhor, traduzindo para o nosso português, ela era a patroa. Isso começa a fazer sentido, né? Então Marta, ela é descrita nesse texto como alguém agitada, porque o texto vai dizer que ela agitava-se
de um lado para o outro, ocupada com muitos serviços. E vamos explorar então essa questão da personalidade de Marta. E aqui muitos de nós vai se encontrar com essa personagem. Talvez você se veja muito mais como Marta do que como Maria. Mas essa palavra especificamente, ela agitava-se. Ela é interessante para que nós entendamos o contexto de tudo isso. Essa expressão agitava-se, ela está num tempo, ou num modo passivo. E olha que interessante que é essa situação. Quando o texto diz que Marta agitava-se de um lado para o outro, é como ela estivesse sendo agitada. Algo estava agitando Marta. Essa situação, essa visita, essa recepção, estava deixando Marta um tanto quanto perturbada. A visita, ou as visitas na casa de Marta, talvez fossem um evento. Quantos de nós não somos assim? A gente vai receber alguém em casa e essa visita se torna um evento. Todo mundo precisa participar. Limpando a casa, providenciando um prato, lavando o quintal, lavando os cachorros, que às vezes a gente quer fazer até isso, a gente quer mostrar que até os nossos cachorros são bem cuidados. E o que Marta estava realmente fazendo era esse evento. A casa deveria estar impecável, a mesa posta, e isso demandava um esforço físico e um estresse mental muito grande para Marta. Então, perceba que esse agitava-se, nesse modo passivo, demonstra que aquela situação, ou o modo como a casa se encontrava, fazia com que Marta fosse uma pessoa inquieta. Você provavelmente deve conhecer alguém assim. Eu sou assim em algumas questões. Eu sou assim, por exemplo, com pia cheia de panela suja. Eu não consigo descansar se a pia estiver cheia de panela suja. Não sei você, mas eu sou dessa forma. Eu não consigo. E Marta, aparentemente, era com praticamente toda a casa. Queridos, essa preocupação de Marta em si, ela não é ruim. Era dessa forma, como nós já dissemos, que Marta demonstrava a sua receptividade. Mas isso mostra inclusive, que o que Marta fez era bom. Servir sempre é bom. Mas havia algo de melhor do que isso. E que ela precisava aprender naquele momento. O que é algo de melhor que Marta precisava entender naquele momento e que nós precisamos também? Era o que Jesus estava querendo ensinar para aquela mulher. É o que Jesus quer nos ensinar nessa noite. De que certas coisas são boas e necessárias. Arrumar a tua casa, deixar a sua casa arrumadinha, deixar a visita satisfeita, isso é muito bom. Mas há aquelas que são imprescindíveis. E Marta precisava entender isso. Marta precisava entender que o tempo precisa ser gerenciado. E a nossa vida cristã precisa de manutenção. Verso 40, a parte B, a partir da parte B, vai nos mostrar que, na perspectiva de Marta, a aparente inércia de Maria estava incomodando ela. Olhe o verso 40, apenas da parte B. Quando ela diz ao Senhor: então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Marta, quando ela faz esse apelo para Jesus, ela está querendo dizer algumas coisas. A primeira coisa que Marta está querendo dizer é que Maria é preguiçosa. Porque ela diz: a minha irmã me deixou servindo sozinha. A segunda questão que Marta nos deixa
perceptível nesse texto, não em ordem no texto, obviamente, mas é que ela se sente injustiçada de estar servindo sozinha. Então, na visão de Marta, Maria é aquela preguiçosa, ela é o grande esteio da casa, é a única que faz todas as coisas, mas sobrou até para Jesus. O que Marta quer dizer aqui, quando ela recorre a Jesus, é do tipo, de que Jesus, o Senhor está sendo conivente com essa displicência. Essa pergunta, não te importa, inclusive, é aquela que os discípulos fazem para Jesus, quando eles estão atravessando o mar da Galileia, e vem aquela tempestade, e Jesus está dormindo lá no porão do barco, e os discípulos acordam Jesus e eles dizem, Jesus, Senhor, não te importa que pereçamos? É do tipo, o Senhor não está se atentando para essa situação? E é exatamente a mesma pergunta que Marta faz. Não te importas? O senhor é conivente com isso? Perceba que Marta, o seu nível de estresse estava tão alto que ela saiu distribuindo adjetivos. E no verso 40, verso 41 em diante, o Senhor dá uma resposta para essa perspectiva de Marta. Verso 41 e 42, Jesus vai dizer: Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. A resposta que o Senhor Jesus dá para Marta visa corrigir aquilo que estava dentro do seu coração. E o modo como ele responde àquela mulher, diferentemente do modo como ele recebe aquele apelo de Marta, que talvez tenha sido um apelo contundente, Jesus ele não devolve talvez na mesma moeda. Marta precisava entender que relacionamentos precisam de modos corretos, inclusive de se dirigir ao outro. Por mais tenso, por mais estressante que você esteja, o modo como nós nos dirigimos às outras pessoas importa e muito. Então Jesus ele vai dizer: Marta, Marta. É como se Jesus estivesse dizendo: ô Marta, ô Martinha. Jesus ele foi terno com aquela mulher. Jesus, ao invés de repreender de maneira agressiva com aquela mulher, daquela maneira, Jesus ele diz: querida, calma, vamos esclarecer algumas coisas aqui, vamos colocar as coisas no seu devido lugar, vamos ponderar um pouco na questão do tempo, vamos ponderar um pouco na questão da manutenção da sua vida espiritual. É isso que Jesus está propondo. E Jesus vai dizer que Marta também estava inquieta e preocupada. E eu quero que os irmãos então se atentem para essa palavra inquieta. Essa palavra inquieta revela o que estava dentro do coração de Marta e que talvez nem ela percebesse. Isso nos mostra, queridos, que nem mesmo nós mesmos nos conhecemos completamente. Só o Senhor sabe exatamente quem nós somos no nosso íntimo. E essa palavra inquieta era utilizada em um outro texto, e é aqui que tudo faz sentido. É aqui onde nós vemos onde Marta está errando. Marta não errou em providenciar um banquete, Marta não errou em querer recepcionar bem, em dar uma casa limpa, em proporcionar um ambiente alegre, limpo, cheiroso. Marta não errou em nada disso. É aqui que Marta errou. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6, verso 25.
Mateus 6, apenas o verso 25. Texto extremamente conhecido, uma palavra de Jesus extremamente conhecida, mas pouco vivida. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Meus irmãos, essa palavra inquieta é a mesma palavra para ansioso. Está percebendo que o que Jesus está corrigindo em Marta, a sua perspectiva de vida cristã, era justamente o que estava dentro do seu coração? Jesus não está interessado em corrigir a atitude de Marta. Jesus não está repreendendo Marta porque ela estava o tempo todo na cozinha, porque ela não estava ali fazendo sala para ele, porque ela não estava tentando providenciar aquele ambiente receptivo. O que Jesus está redirecionando e o seu conflito com Marta é porque o seu coração está plantado uma ansiedade extremamente perigosa, uma ansiedade pecaminosa. Porque quando Jesus diz, não andeis ansiosos, é um imperativo. E o imperativo na Escritura tem tanto poder, tem tanto peso, quanto os 10 mandamentos. Não matarás, não adulterarás, e vários outros mandamentos que estão ali. Quando Jesus diz, não andem ansiosos, quando nós fazemos isso, nós estamos declarando algo. Nós estamos dizendo, Senhor, eu não confio em Ti. Senhor, eu não confio em Ti para me dar o meu alimento no dia de amanhã. Eu não confio em Ti para me sustentar durante esse mês. E foi exatamente isso que o povo de Israel lá no deserto fez. Quando o Senhor começa a mandar o maná do céu, e o Senhor dá uma ordem para aquele povo: vocês têm que colher apenas a porção diária. Você já parou para pensar por que Deus fala, colha apenas a porção diária? Meu querido, é para que o povo entenda que não precisa ficar preocupado se Deus vai mandar amanhã, que Ele vai fazer isso. Você não precisa ficar preocupado em estocar pão, duvidando da palavra de Deus. E esse sentimento de ansiedade está tomando o coração de Marta. Marta, ela estava com esse problema de ansiedade, e esse problema de ansiedade se revelava, talvez, num perfeccionismo. Conhece gente perfeccionista? E isso, essa ansiedade, esse perfeccionismo, iria e pode, nos nossos dias, desencadear relacionamentos ruins dentro da família, relacionamentos ruins com Deus, porque essa ansiedade não te deixa confiar em Deus. Essa ansiedade não te deixa desfrutar da presença de Deus. Essa ansiedade, ela vai produzindo sintomas até físicos. Tudo isso porque nós não estamos gerenciando o nosso tempo e nós não estamos dando manutenção na nossa vida cristã. Jesus ainda vai dizer para Marta que pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Quando Jesus diz isso, é interessante porque alguns comentaristas, eles dizem que quando Jesus fala pouco é necessário, ou uma só coisa, existe essa necessidade, eles dizem que Jesus está se referindo a um prato mais simples. É como se Jesus estivesse dizendo, Marta, se você tivesse fritado um ovo e colocado na mesa, estava tudo certo. Mas não é isso que Jesus está querendo dizer. Quando Jesus diz uma coisa,
pouco é necessário, ou menos uma só coisa, Jesus está querendo dizer, na prática, para aquela mulher, o que ele já tinha dito textos atrás. E o que a gente canta muito: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. Marta, Marta, você não precisa disso, Marta. Meu irmão, você não precisa sofrer com essa ansiedade. Você não precisa sofrer achando que Deus não vai te dar o necessário para amanhã. Porque quando você acha que Deus não vai te dar, você tenta fazer com as suas próprias mãos, buscar o teu sustento, e cada vez mais você busca o seu sustento, menos você se assenta aos pés de Jesus. E aí ele diz: Maria escolheu a melhor parte, isso não vai ser tirado dela. Quando essa palavra, o homem escolher, para nós soa um pouco, né? Quando você fala para um presbiteriano que o ser humano tem o poder de escolha, o presbiteriano já começa, né, a dar um tique nervoso. Meus irmãos, mas a palavra é justamente o que está aqui nesse texto. Maria escolheu a melhor parte. Quando o texto nos diz que Maria escolheu a melhor parte, isso quer dizer que Deus ele não nos fez robôs que não têm condição de tomar suas decisões diárias. E o texto aqui não está nos dizendo sobre salvação. O texto não está se referindo a escolher Jesus em termos de salvação, porque aí sim, nós somos aquilo que Paulo nos diz lá em Efésios capítulo 2, ele vos deu vida, estando vós mortos. Essa é a participação do ser humano, é um morto que Deus deu vida. Mas em que sentido nós estamos vendo a escolha de Maria? Em termos de santificação, você tem participação. É você quem escolhe o que fazer com o seu tempo. A melhor parte é justamente essa: estar com Jesus. E às vezes, quem escolhe estar com Jesus e não estar vivendo essa maluquice que o mundo vive, é reputado como preguiçoso. Só lê, só ora, que isso? Vamos trabalhar, vamos fazer mais coisa. Queridos irmãos, quem age dessa maneira sofre tanto e faz os outros sofrerem. Quer um exemplo da história? Lutero, antes de ser convertido, antes de se tornar o reformador Lutero, ele sofria muito com isso, sobre como fazer para Deus e não ou sobre estar com Deus. E Lutero se atormentava tanto com seus pecados, porque ele constantemente batia na porta dos seus tutores para se confessar. E os seus tutores diziam: Lutero, calma, Lutero, calma. Até que um dia Lutero se deparou com aquele texto: o justo viverá pela fé. Não é o justo viverá pelos seus bens, não é o justo viverá pelo poder das suas próprias mãos, mas é o justo viverá pela fé. Calma. A melhor parte é Jesus. O que esse texto, então, nos ensina? Queridos, esse texto ele nos ensina que existem duas perspectivas sobre estar com Jesus. Eu disse isso porque a nossa vida cristã, às vezes, ela vai tomando rumos. Nós vamos dando rumos para a nossa vida, que a nossa vida cristã ela vai se tornando infrutífera e a gente começa a se acostumar com isso. O ser humano é o ser mais adaptável do mundo. Ele se adapta, ele se acostuma até com o que é ruim. Então, quando nós olhamos para a vida de Marta, essa era a vida dela. Essa vida cheia de ansiedade. Essa vida onde é isso mesmo, é sofrimento mesmo, mas eu estou servindo a Jesus, eu estou fazendo a minha oração, eu estou indo no culto,
estou cumprindo as minhas obrigações, e é isso mesmo. Saiu da igreja, é o mundão mesmo, tem que enfrentar mesmo. Só que quando a gente pensa dessa maneira, nós estamos desfocados do que é estar com Jesus. Perceba que são duas irmãs vivendo na mesma casa, servindo ao mesmo Deus, mas com duas atitudes diferentes. Hoje você pode estar, inclusive, passando por essa mesma situação, com irmãos aqui na mesma igreja, servindo ao mesmo Deus, mas com os corações em lados opostos. Talvez tenham pessoas aqui como Marta e outras como Maria. Ativismo, sempre aquela pessoa produtiva, querendo produzir mais, mas apenas passando por Jesus nos relances. Marta, talvez, nas suas idas e vindas da cozinha, da pia, da área de serviço, ela passava por Jesus. E talvez não seja isso que a gente está vivendo. A gente está passando por Jesus, vendo Ele. Jesus está ali, está certo. Jesus está sendo pregado nessa noite. Não, está certo. Então, essa semana já estou bem abastecido. É interessante porque existem pessoas que dizem que oram o tempo todo. Talvez você seja uma dessas pessoas. Não, pastor, eu oro no trânsito, eu oro em casa lavando uma vasilha, eu oro limpando casa, eu oro no trabalho. Ok, ótimo. Isso mostra que você está conversando com Deus, mas para um pouquinho. Tem momentos em que você tem que parar a tua agenda. Porque quando você fala que ora no trânsito, ora em casa, ora no trabalho, isso quer dizer que você está tentando conciliar, você está tentando encaixar um momento com Jesus na sua agenda. E não é sobre isso. Deus, Ele te deu atividades, atribuições, mas espera aí. Vamos parar um pouquinho. Vamos ficar aos pés de Jesus um pouquinho. Marta era essa ativista, ansiosa, andava de um lado para o outro, passava por Jesus, cruzava com Jesus às vezes, e isso estava de bom tamanho para ela, enquanto Maria, ela desfrutava de Jesus. O ativismo, queridos, ele não te deixa desfrutar de Cristo, mas o desfrutar de Cristo te torna ativo. O ativismo anseia por compensar a Deus com obras. O pouco relacionamento que a gente tem com Ele, a gente tenta compensar com obras. Senhor, eu não li a Bíblia hoje, mas eu estou aqui conversando com o Senhor enquanto estou fazendo essa janta aqui. Isso é obra tentando agradar a Deus. Marta estava fazendo exatamente isso. Senhor, eu não estou aí sentada contigo, mas eu estou preparando uma janta aqui. Senhor, eu não tive tempo para orar, mas antes de dormir, a gente fala algumas palavrinhas aqui e vai. Filho, quem perde não é Deus. Eu não estou aqui apresentando um Jesus mendigo, que está querendo desesperadamente a sua presença. Não, somos nós que precisamos desesperadamente dele. Segunda coisa que nós aprendemos nesse texto é que existe aquilo que é urgente, mas o que realmente traz mudança está na esfera do importante. Tem um livro interessante, um autor chamado Christian Barbosa. Ele tem um livro chamado A Tríade do Tempo. E esse livro, ele afirma que o tempo, ele se divide em 3 esferas: o urgente, o importante e o circunstancial. Para esse autor, o circunstancial é o tempo que nós gastamos com o desnecessário. É o tempo gasto com futilidade, mas que não leva a lugar nenhum, não traz realização nenhuma. Por exemplo, aquelas horas intermináveis que você fica subindo e descendo o feed do seu Instagram. Aquelas horas intermináveis que você gasta assistindo, maratonando aquela série do Netflix.
É necessário isso? Necessário. Mas qual é a administração do seu tempo para isso? Essa é o circunstancial. O urgente para esse autor são as atividades onde não há tempo programado. Aquelas que chegam em cima da hora, não previstas e que geram estresse. Talvez seja o que Marta estava vivendo. Mas o importante, segundo esse autor, são as atividades que têm importância para a vida, que trazem resultado certo a curto, médio ou longo prazo. Marta estava vivendo nessa esfera do urgente. Ela não se planejava para o importante. Quantos de nós não estamos vivendo nessas duas esferas? Do urgente e do circunstancial. Tem tanta gente vivendo, apagando fogo o dia todo. Tem tanta gente vivendo a partir de um tempo fútil, gastando com futilidade. E aí, quando nós estamos precisando estar com Jesus, não tem tempo mais. Qual esfera você está vivendo? Qual esfera é a tua ênfase? E a outra questão que esse texto nos ensina: existem escolhas vitais ao nosso dia, para a nossa semana, para o nosso ano e para a nossa vida. Escolhas. Na teologia da salvação, na soteriologia, é claro, nós já dissemos, nós somos monergistas. E o que é monergista? Nós acreditamos que apenas o poder de Deus, ele age para salvar o ser humano. Nós não temos participação na salvação, mas na santificação, sim. Na santificação nós somos sinergistas, ou seja, nós trabalhamos. Deus nos outorgou essa responsabilidade de trabalharmos pela nossa santificação. E isso requer escolhas. Maria escolheu a melhor parte: buscar e estar com Jesus, apesar de tudo. Como que você tem escolhido, feito as suas escolhas durante o seu dia? Como é que está a sua agenda para estar com Jesus? Você está passando por Jesus? Você só vê Jesus de relance nas suas atividades, no seu frenesi diário? Ou você tem tempo para isso? Saiba que essa é a melhor parte. Eu quero então fazer 3 aplicações para a nossa vida. O que você deve fazer a partir de agora? Meu querido irmão e irmã, aprenda a remir o tempo, pois os dias são maus. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 5. Efésios 5, versos 15 a 17. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. O apelo que Paulo está fazendo é para que a gente salve o nosso tempo. Essa palavra remir tem a ver com redenção. Você tem a responsabilidade de salvar o seu tempo. Não desperdiçar o seu tempo com futilidade. Porque quem faz isso, quem gasta o seu tempo com futilidade, apenas com o urgente, apenas como Marta, está sendo como nécio, um louco. Mas a palavra de Deus está nos dizendo que a gente precisa ser como Maria. Remir o seu tempo, estar com Jesus. Então, como é que você vai remir o seu tempo? De modo prático. Você precisa identificar o que ou quem está tirando você de estar com Jesus. É o urgente? É o circunstancial? Meu querido, se preciso,
Faça uma lista de prioridades. Faça uma lista de prioridades para que você esteja vivendo como Maria. Uma lista mesmo, física, anota no seu papel o que está te tirando de Deus, o que está roubando o seu tempo. Se o seu problema é o excesso de atividade, você precisa se planejar a curto, médio e longo prazo para ter mais tempo com Jesus. Tem gente que não pode ver uma brecha na sua agenda que quer colocar alguma coisa para fazer. Calma, Marta, coloca no papel o que está te tirando de Deus. Você não precisa estar ativo o tempo todo para mostrar que Deus está te abençoando. Calma. Segunda aplicação prática para a nossa vida hoje: não dê a Deus o tempo que lhe sobra, mas o melhor. Não dê a Deus o tempo que lhe sobra, mas o melhor. Mas como que eu posso dar o melhor do meu tempo se eu já sou tão ocupado? Quero te dar um conceito sobre melhor tempo. O melhor do seu tempo, meu irmão e minha irmã, é aquele onde você pode escolher o que você vai fazer. Esse é o seu melhor tempo. É onde você escolhe o que fazer. Suas 8 horas trabalhadas por dia, você não pode escolher. Você tem que estar lá. Quando você está estudando, você tem que estar lá. Mas tem um tempo onde você diz: esse tempo é meu. Esse é o melhor do seu tempo. É aqui onde as futilidades vão entrando. É aqui onde a gente vai gastando o nosso tempo com aquilo que é fútil, com aquilo que é circunstancial. E aí a gente vai viver uma vida como Marta, ansioso, tanto de atividade para fazer e pouco tempo com o Senhor Jesus. O problema é que quando nós podemos escolher, nós escolhemos mal. Nós caímos na futilidade das circunstâncias. Escolha bem o que você vai fazer no seu dia. Escolha as atividades com que você vai se envolver. Porque o tempo prioritário é com Jesus. Em último lugar, aquilo que é prático. Experimente que Cristo é o melhor para a sua vida. Por que eu coloquei experimente? Porque saber você já sabe. Se a gente perguntar para qualquer irmão aqui, o que é melhor para a sua vida? Todo mundo vai falar: Cristo. O problema é que quando isso apenas está aqui, mas não desce para cá. É por isso que essa palavra experimente está aqui nessa aplicação. Porque muitas vezes saber não nos traz experiência, do tipo ansiedade da Marta. A gente precisa experimentar aquilo que a palavra de Deus nos dá. Deus te dará o sustento enquanto você dorme. Aos seus amados Ele os dá enquanto dormem. Sobre segurança do seu dia a dia, quanto a sua segurança física, integridade. Se Deus não guardar a cidade, em vão vigia sentinela. Meu querido, você pode andar de carro blindado na rua. Se Deus não guardar, quanto ao mantimento, será que Deus vai me dar amanhã? Será que Deus vai me proporcionar o que eu preciso amanhã? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Abra sua Bíblia no Salmo 34, para a gente encerrar. Bendirei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo e todos a um lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e Ele me ouviu. Livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados.
e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome, porém os que buscam o Senhor, bem nenhum lhes fará falta. Vinde, filhos, e escutai-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenhe-se em alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar da terra a memória. Clamam os justos e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que o têm coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor de todas as livra. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. O infortúnio matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e o dos que nele confiam, nenhum será condenado. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Grande problema é que nós não, e aqui numa linguagem até meio pentecostal, nosso grande problema é que nós não nos apossamos dessas verdades. Nós queremos viver como Marta. Nós vivemos como Marta, mas queremos ter frutos que Maria colhe. Meu irmão, entenda que a sua vida, ela vai ser muito melhor, ela vai ter menos problema, você vai ter menos ansiedade, menos perfeccionismo, se você deixar de ser Marta, se você parar um pouquinho a sua vida para se assentar com Jesus. É isso. É isso que a música e o texto nos dizem. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Amém. Vamos orar. Deus, aplica essa palavra no nosso coração, para que nós venhamos a colocar as devidas coisas nos devidos lugares. Que o nosso tempo seja resgatado. Que a gente pare de viver uma vida de nécios. Um povo que tem a maior riqueza de todas, que é Jesus Cristo, mas muitas vezes vive como mendigos. Ó Deus, direciona a nossa vida. Esteja dando manutenção na nossa vida cristã, colocando para fora aquilo que não agrada ao Senhor e colocando dentro do nosso coração aquilo que vai nos levar para os pés de Jesus. É no nome dele que nós oramos assim. Amém.